Vocês daqui do gostaram do vídeo, compartilhamento. gente? Quem não tinha assistido, gostou? Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem. A Thaisa falou que gostou, que achou criativo e didático. Obrigada, Thaisa. Pois é, gente, a ideia desse vídeo, bom, ela está toda explícita aí, né? É reforçar a importância do criador observar as aves. E eu imagino que todo mundo esteja bem atento, né, a essas mudanças de comportamento no dia a dia da criação. Às vezes a gente encontra um criador que, quando vai procurar ajuda, a situação já está tão complicada que fica até difícil de propor uma solução, ou às vezes não tem solução. Então, é importante, como o vídeo diz, essa observação no dia a dia da criação, porque às vezes pequenas alterações já são um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Não precisa ser um sinal de doença propriamente gogo, como a gente chama, ou diarreia. Às vezes, a simples queda na produção, né, já é um sinal. Poxa, será que isso é normal ou será que as aves estão sofrendo com alguma coisa? Especialmente para as linhagens de galinhas mais resistentes, às vezes, antes dela demonstrar um sinal clínico, como a gente chama, né, um sintoma, como fala no vídeo, ela diminui a produção e a gente já fica ligado. Às vezes, ela aumenta o consumo de água e a temperatura continua a mesma, é um sinal que ela está com febre. Então, são detalhes, às vezes, no dia a dia que um criador atento é mais capaz de perceber e vai acender lá o sinal de alerta. Olha, tem alguma coisa, eu preciso observar melhor. E se ele consegue identificar quais são as galinhas que estão manifestando isso e separa, ele evita que a doença se dissemine muito rápido. Para algumas doenças, essa separação faz toda a diferença, especialmente para as doenças respiratórias e intestinais, né? Quem já enfrentou um gogo na criação sabe que uma começa com o nariz escorrendo, lacrimejando, aquilo que ela está eliminando contamina o ambiente, a água, a ração, a comida que ela está ingerindo, e junto com as outras, né, que estão ali consumindo no mesmo comedouro, bebendo água no mesmo bebedouro, e aí a doença se dissemina muito rapidamente. E o que a gente mais quer nessa vida, né, na criação, é que a doença não aconteça, porque é muito melhor prevenir do que remediar. Esse é o ditado mais certo que existe, né? Então, prevenir muitas vezes demanda atenção e tempo, mas remediar, às vezes, além de ser caro, dependendo do que está acontecendo, não funciona. A gente está vendo aí uma doença viral assolando e a gente não tem tratamento ainda que funcione para ela, né? E as galinhas também têm doenças assim, que são doenças em que a gente não tem ainda um tratamento eficaz. E aí o criador muitas vezes acaba perdendo muito, né? Perdendo muitas aves, e isso causa muito prejuízo. Mas já que o vídeo foi bem explicativo, eu já falei bastante, eu queria ouvir vocês, né? E aí, esse vídeo despertou em vocês aí alguma lembrança de experiências que vocês já tiveram, alguma dúvida? Eu quero ouvir também, me ajudem aí. Uma vez, numa atividade, ouvi de um criador que ele dizia o seguinte, o ditado dele: o melhor criador é aquele que não conhece doença nenhuma. Eu perguntei, mas por que, patrão? Porque simplesmente ele previne e não se capacita, como é do ponto de vista prático, passando pelo problema. Ele evita ter o problema fazendo a prevenção, ou seja, a vacinação preventiva, né? A vacinação. E é um ditado que está até hoje na minha cabeça. O melhor criador é aquele que não conhece nenhuma doença. Isso do ponto de vista
de não ter tido a experiência de passar pelos episódios de doença, de acometimento de doenças no seu plantel. Por quê? Porque simplesmente faz a vacinação tudo em dias. Adão, você está tocando num ponto importante que, inclusive, foi meu assunto da aula hoje aqui com os meninos da universidade. E eu até trouxe uma apresentaçãozinha sobre vacinação. E a gente pode, eu estou com ela aqui, eu acho que eu consigo projetar para vocês daqui a pouco. Mas antes de falar da vacinação, ou aproveitando que você trouxe esse assunto, é importante a gente entender uma coisa. As vacinas, elas são, como a gente chama, medidas específicas, né, de Isso. prevenção. Além das medidas específicas, existem o que a gente chama de medidas gerais de prevenção, né? Então, assim, o que é geral? Manter o galinheiro limpo, é geral, previne para geral, para qualquer doença, né? Evitar, tem um outro vídeo que vai falar sobre isso. Comprar uma ave ou trocar uma ave, adquirir uma ave de alguma maneira e introduzir ela direto na criação. Isso é uma medida geral de prevenção, que a gente não sabe o que ela tem. Dar destino adequado aos resíduos, né, e à carcaça, como, né, a nossa colega fala aí no vídeo. Por quê? Porque uma ave que morreu, mesmo que a gente não tenha identificado nela um sinal de doença antes dela morrer, ela pode estar abrigando lá dentro dela um agente causador de doença, e se a gente larga a carcaça lá no mato, vai contaminar o ambiente. Então, existem medidas que funcionam para qualquer doença. A vacina, ela é específica para cada uma das doenças, né? Então, aí ela já demanda um conhecimento maior do criador para ele poder usar a vacina certa. Essas medidas que a gente falou aí no vídeo, elas são bem amplas, né? Funcionam para qualquer situação e são simples em termos de compreensão da sua necessidade. Mas, por outro lado, elas dão um pouco mais de trabalho no dia a dia, né? Porque você, por exemplo, lavar bebedouro 2 vezes por dia dá trabalho. Mas se eu lavo 2 vezes por dia, eu garanto uma água de melhor qualidade. Se eu não lavar, ou se eu lavar uma vez só, eu já posso ter uma água limpa, mas não tão limpa. Se eu não lavo se eu lavo dia sim, dia não, a qualidade da água já vai ser pior. Dá trabalho, né? Então, enterrar a carcaça, poxa, ou queimar, dá trabalho. E às vezes, por conta dessa ocupação que as pessoas têm no dia a dia, né? Às vezes no abafamento, na correria do dia a dia, algumas dessas atividades, dessas tarefas de prevenção acabam sendo deixadas de lado. E aí que mora o perigo, né? Porque aí é que um agente desse causador de doença se aproveita para agir, né? E causar problema. E aí, eu tenho uma pergunta. Qual que é a importância da cal na hora de enterrar? Cal é um desinfetante. A gente está sugerindo cal porque dos desinfetantes disponíveis, ele é o que tem uma ação melhor sobre carcaça enterrada. A cal, ela muda o pH, e essa mudança de pH ela é desfavorável para grande parte dos micro-organismos que podem estar ali naquele ambiente. Por isso é que a gente recomenda cal, porque ela tem uma ação residual na terra e ela diminui a possibilidade dos micro-organismos, né, que estão ali escaparem, vamos dizer assim, e acabarem causando doença em outros animais. Essa questão de destino de carcaça, sabe, Brígida, é uma questão bem que demanda bastante discussão, porque assim, a gente fala queimar. Eu falo isso para os meninos aqui que não têm experiência na lida da roça, né? Eu falo, gente, queimar carcaça não é fácil, não, porque a carcaça não é inflamável, né? Você não risca um fósforo e joga lá, ela, buf, explode, né? Você tem que ter um combustível, e é caro, né? Então, ou você vai usar lenha, ou você vai usar gasolina, diesel, sei lá, você tem que usar alguma coisa para queimar.
Então, entre queimar e enterrar, eu penso que enterrar é menos custoso, né? Por outro lado, enterrar demanda uma atenção, porque se a gente enterra num lugar que tem água, né, de água de subsolo, né, a gente contamina essa água. E depois a gente mesmo pode beber água contaminada. Então, a gente tem que conhecer um pouco da propriedade para evitar contaminar a água. E o solo, a cal ajuda, e é claro que a gente, né, aquele lugarzinho a gente vai deixar restrito ali como um lugar, uma vala das galinhas que forem morrendo na criação. Outra coisa que o pessoal faz na indústria é que o pessoal que cria muita ave não tem como ficar enterrando, né? Tem criador que tem incinerador, mas tem uma outra estratégia que é a compostagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Então, a compostagem ela é uma alternativa interessante, só que tem que saber fazer muito bem feita a compostagem com carcaça. Por quê? A intenção é promover a fermentação e não a decomposição. Então, você tem que ter um espaço vedado, colocar a carcaça e intercalar ela com folha, com matéria seca, né, que é fonte de carbono. E aí quando você fecha isso, você dá uma umedecida por dia e lacra, e aí você vai deixar essa carcaça fermentar, e aí nessa fermentação ela vira adubo, né? A gente pode usar isso como adubo. Tem uns manuais interessantes ensinando a fazer compostagem, só que geralmente só funciona bem quando você tem um número maior de aves, né? E a gente não deseja essa mortalidade para ninguém que tenha, né, criação. Né? Que quem cria 10 mil aves, perder 30 aves assim é algo comum, né? Mas para quem cria poucas aves, não tem, né, essa demanda para compostagem. Mas é importante e muito assim discutido, né? O que é melhor. Uma coisa é certa: jogar no mato é a pior opção, ou jogar em água, né? Já vi o pessoal pega assim, aqui tem um sumidouro, aí joga a carcaça no sumidouro. Eu não vi mais, ela sumiu. Ela sumiu da sua vista, né? Mas ela está no ambiente e contaminando por onde ela passar, né? Respondi, Brígida? Obrigada, Lia. Eu que agradeço. Perfeitamente. Na época que nós também estudávamos, quando eu estudava em escola agrotécnica, tinha também a fossa de putrefação, né? A fossa de descarte. Mas aí já envolve uma estrutura mais cara, uma estrutura mais de nível tecnológico mais custoso, né? Mais caro. Mas para quem tem grande quantidade mesmo, é uma alternativa também, né? Você sabe, Adão, que hoje o Ministério, né, para a criação maior, ele proibiu a fossa, Não porque sabia dessa. estava dando muito problema de contaminação das águas e do solo. Então, aí por isso ele só recomenda a composteira mesmo, que se faça a compostagem, tanto para aves quanto para suínos. Certo. Então, hoje, para a criação maior, tem essa recomendação, mas para criações de porte menor, aí sim você pode, se você quiser fazer, né, essa fossa impermeabilizando, é ainda melhor, né? Não precisa fazer com um volume muito grande, uma capacidade muito grande, né? Nós temos Judete, aí Gildete Brito, que acho que levantou a mãozinha, acho que quer fazer uma pergunta. Gildete? Gildete? Boa noite. Bom, acho que foi um acidente de percurso. ela voltou. Gildete é da comunidade de Queimada Nova e ela, se for a Gildete que eu estou pensando, ela também é criadora e foi beneficiada com um galinheiro do projeto Bahia Produtiva e já tem algumas aves lá também. Já tem algumas aves.
Creio eu que ela queira fazer a pergunta, mas, pelo que eu conheço a região, a internet deve ter algum problema que ela não esteja conseguindo, que a internet lá realmente é muito ruim mesmo. Então, tomara que volte. O Gilberto levantou a mão também. É, ela está de mão. Gilberto, Gildete. Agora, Gildete, qualquer coisa, se você não estiver conseguindo falar, pode colocar a pergunta no chat também. Ou encaminha para o Matheus a pergunta aí pelo WhatsApp e Matheus faz pelo chat aqui com a gente. Tendo o contato de Matheus, né? Encaminha para o Matheus pelo WhatsApp e o Matheus faz aqui pelo chat conosco. Ou manda também aqui no meu WhatsApp que a gente dá esse suporte aí. Matheus estiver ouvindo, já vê isso aí, se for possível, com ela. Gilberto, você, meu amigo, levantou a mão, foi acidente de percurso? Boa noite. Não, não foi acidente de percurso. Tá tudo bem, tá? Tudo tranquilo. Eu queria fazer uma pergunta aí para a professora, né, da universidade. A primeira pergunta é: aí na universidade, vocês trabalham com avicultura caipira ou galinha de capoeira no sistema orgânico? Se sim, eu gostaria de saber quais são assim, a maneira de controle das doenças que vocês usam alternativa com medicinas naturais ou homeopatia, né? Que vocês usam aí para controlar as doenças. Eu sei que, se eu estiver errado, me corrija. Algumas doenças, às vezes, tem que tomar injeção, não tem jeito. A vacina tem que ter, né? Essa é a pergunta. E se aí na universidade vocês têm alguma alimentação, alguma alternativa de alimentação que não seja a base de milho, uma alimentação alternativa aonde nós podemos estar aqui passando assim para os agricultores nossos. Por quê? A pergunta é porque com a alta do milho e a crise hídrica na região, às vezes a produção do milho fica um pouco difícil. Então, buscar alternativas alimentares, eu acho que se vocês têm alguma experiência nesse sentido, se tiver, eu gostaria que compartilhasse em PDF para nós aqui, tá bom? Obrigado e boa noite. Qualquer dúvida, eu estou aqui para repetir a pergunta. Tá, eu acho que eu entendi. Eu que agradeço, Gilberto. Então, na universidade, a gente não tem hoje uma criação de aves nesse modelo, né, agroecológico ou orgânico, né? A faculdade até tem de veterinária, ela tem fazenda, mas nas fazendas a gente não tem essa criação. A gente tem um perrengue que a universidade fica em Salvador, as fazendas ficam um pouco distantes, e para você ter uma criação assim, tem que estar lá no dia a dia. Mas tem bastante material publicado e tem alguns vídeos interessantes sobre avicultura orgânica, criação de galinhas caipiras nesse modelo orgânico, agroecológico, e vai ser um prazer compartilhar com vocês. Assim, eu vou ver o que eu encontro em PDF e combino, né, com vocês para enviar, porque a gente tem muitas alternativas em relação à prevenção de doenças, e inclusive com o uso de homeopatia. Eu não sou especialista na área de homeopatia, não, mas tem veterinários que trabalham com homeopatia, com fitoterapia. A gente teve até a oportunidade de assistir recentemente uma palestra de uma colega do INSP do Espírito Santo, e ela trabalha há algum tempo com isso, ela tem uma experiência muito boa com criação de galinhas no sistema orgânico e usando o que está disponível na região. O que a gente diz, sabe, Gilberto, é que o conhecimento popular a respeito das plantas, por exemplo, que estão disponíveis na região, faz muita diferença na hora de direcionar essa prevenção ou mesmo tratamento para algumas enfermidades. A gente vai ver um videozinho de verminose já, de combate à verminose, e a gente sabe que tem plantas que funcionam para isso, né? Só que eu não posso recomendar uma planta que seja de uma região e você não tem.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.